Fala pessoal, beleza? Professor Felipe aqui, trazendo mais um vídeo para vocês, beleza? Dessa vez sobre logaritmos, nosso intensivão aí do PAS 1, tá? Vamos com tudo. Gente, antes de começar, peço para que você dê like aí no vídeo, né? Comente o que você está achando, compartilhe com seus colegas, tudo bem? Isso me incentiva a continuar gravando o vídeo aqui para vocês, beleza? De forma totalmente gratuita, né? Fazer um aviso também, falar que o nosso material aí para o PAS já está disponível, tá? Então, eu reuni e elaborei, né, também, mais de 10 simulados aí para vocês estudarem, tá? Questões inéditas, questões adaptadas das provas, questões adaptadas de obras de referência, tá? Então tá um material super top, assim, né? Um preço super acessível também, beleza? Além das resoluções das provas anteriores, tá? Eu reuni todas elas em PDF, tá bom? Bem organizado, bem detalhado, tá? Uma estrutura bacana ali para que não fique algo feio, né? Então tá bem legal, tá? E é isso. Vamos pro vídeo, né? Gente, logaritmos. Logaritmos, né? É um calo aí na vida na maioria dos estudantes quando vai estudar matemática. Só que não precisa ser. Por quê? Porque logaritmo, diferente de outras matérias, né? Não exige que você tenha. Como eu posso dizer? Tipo assim, não envolve muita interpretação, né? Quanto questões, por exemplo, de análise combinatória, né? Probabilidade ali. Então é uma questão bem tranquila se você pegar o ritmo do negócio, entendeu? Tem muita receitinha de bolo ali, tem muita fórmula, tem muita dica, tem muita manha, né? Então é só você aprender a pegar a aula aí desde o início, não pular, né? E você vai conseguir aprender. A dica que eu dou é, você primeiro tem que ter visto e dominado ali a base de potenciação, tá? Potência e raízes, de boa? Não dá para ver uma aula de logaritmo sem entender as propriedades da potência, tá? Então volta aí, vê o vídeo aí de potenciação, tá? Que tem aqui no canal. Depois você volta para os vídeos de logaritmo e função exponencial, beleza? E é isso, vamos para o vídeo. Gente, logaritmo, o que é logaritmo? Logaritmo nada mais é do que expoente, tá? Então o logaritmo ele vai responder a pergunta: a que expoente a base deve ser elevada? Vou começar já com um exemplo aqui, ó. Já está escrito ali embaixo, mas vou escrever do zero. Log de 8 na base 2. Isso significa o quê? Que eu quero pensar no número que eu vou elevar o 2, que o resultado vai dar 8. Então o resultado tem que ser 3. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é 8, né? Tudo bem? 2 elevado a 3 é 8. Por quê? Porque é 2 vezes 2 vezes 2, né? De boa? Beleza? Show de bola, né? Então, logaritmo, gente, é só isso. Só isso, professor. Somente. Acredita? Por que você tem essa dificuldade toda? Talvez porque você não dominou a potenciação e a radiciação, e você queira pular etapas assistindo um vídeo de logaritmo, não vai entender, galera. Entendeu? Você não vai entender. Não tem como, tá? É como se você quisesse aprender a escrever sem saber o alfabeto. Basicamente isso, entendeu? Não tem como. Você vai ver ali e tal, você vai entender a ideia mais ou menos, só que quando chegar ali numa regrinha de potenciação e tudo mais, você não vai entender o que está acontecendo. Por exemplo, se você não entende por que 2 elevado a 3 é igual a 8, você nem entendeu isso aqui, né? Fechou? Então, não pule etapas. Então, vamos lá. Vou, de novo, né? Vou reforçar. Se você está aqui é porque você já entendeu potenciação e radiciação. Vamos lá. Logaritmo. Então, a base tem que ser positiva e diferente de 1, bem parecido com a nossa função exponencial, né? E o logaritmando também deve ser positivo. O que é cada um deles, né? A base, gente, é esse númerozinho que fica aqui embaixo, ó. É esse A aqui. E o logaritmando é esse daqui. E o logaritmo em si é esse, tá? Se você quiser fazer uma anotação aí, né? Quem gosta de anotar. Isso é logaritmo. Isso aqui, o B, né? É o logaritmando. E o Azinho aqui, né? É base. De boa? Beleza. Isso aí é besteira, tá? Não precisa ficar preocupado em decorar esse monte de coisa, não. Se você entender o conceito, isso aí vai vir meio que automático para você, tá? Qual que é a relação dela com a função exponencial, né, galera? Ela é a inversa da função exponencial, tá? Então a função logarítmica é a inversa da função exponencial. De boa? Qual que é o domínio da nossa função logarítmica? O x maior que zero, beleza? Então a gente não vai colocar números negativos aqui dentro do logaritmo, tá? Não vai ter isso aqui, ó. Opa, não vai ter isso aqui, ó. Log de menos 2. Isso não existe, tá? Não existe log de número negativo, tá? Mas isso não impede que o número negativo esteja, por exemplo, aqui
do outro lado, né? Aí de boa. O que não pode ser negativo é quem? O logaritmando, tá? Show de bola? Beleza? De boa. Essa aqui é a relação, né? E a imagem vai ser todos os números reais, né? Então a imagem, sim, pode assumir número negativo, pode assumir número positivo e por aí vai, tá? Como que a função se comporta, né, graficamente? Se você tem uma base, né? Se você tem uma base maior que 1, a função é crescente. Isso é óbvio, né, gente? Bem parecido com a função exponencial, tá? Então por isso que essa aula é um pouquinho mais curta, porque ela complementa a aula de função exponencial, tá? Então se a base for positiva, o logaritmo é crescente. Ou positivo. Se a base for maior que 1, o logaritmo é crescente. Se a base estiver entre 0 e 1, o logaritmo é decrescente, tá? Da mesma maneira que a função exponencial passava pelo ponto 0 e 1, a função logarítmica, por ser a sua inversa, vai passar pelo ponto 1 e 0, né? Por quê? O que significa aqui nesse ponto? Significa que quando x vale 1, o y vale 0. De fato, né, galera? Pensa comigo. Log de 1, dependente da base aqui, ó, sempre vai dar 0, né? Porque todo número elevado a 0, o resultado é 1. Tá vendo que é o contrário, né? Exatamente o contrário da função exponencial? A função exponencial a gente viu que interceptava no eixo no ponto 0, 1, né? E aqui ela está interceptando no ponto 1 e 0. É o contrário. Show de bola? Por isso, uma das consequências aí de ser uma função inversa da exponencial, né? Galera, propriedades fundamentais do logaritmo. Acorda aí, ó. Propriedade do produto, propriedade da divisão e a do expoente, né? Ou a do peteleco, né? A do produto, gente, elas são bem intuitivas, tá, galera? É o seguinte, quando você tem um produto dentro do logaritmando, aqui, ó, aqui dentro, você pode abrir ele como uma soma. Se você tem uma divisão, você pode abrir ele como uma subtração. E se você tem um expoente aqui no nosso logaritmando, a gente pode descer esse expoente aqui, né? Tombar ele. Tudo bem? Vamos fazer cada uma das umas questõezinhas aqui para vocês entenderem melhor, tá? Vamos lá. Imagine aqui, ó. Vamos aplicar a regrinha do produto, tá? Vamos aqui, ó. Imagine que eu tenha log de 8 vezes 4 na base 2. O que acontece? Posso abrir como log de 8 na base 2 mais o log de 4 na base 2, pela regra do produto. Log de 8 na base 2 significa o quê? Tem que pensar em um número que eu elevo 2 e o resultado deu 8. Só pode ser o 3, né? Log de 4 na base 2. Tenho que pensar em algum número que eu elevo 2 e o resultado dê 4. Só pode ser o 2. Porque 2 elevado a 2 é 4, né? Então aqui, ó, porque 2 elevado a 3 é 8. E aqui, 2 elevado a 2 é 4. Beleza? De novo, galera, não pule etapas, né? Se você não sabe, não dominou a potenciação, não adianta vir entender essa aula aqui. Agora, divisão, propriedade da divisão. Eu tenho aqui log de 27 na base 3. Log de 27 na base 3. Então, é uma divisão. A propriedade diz que eu posso abrir como uma subtração. Então, vamos fazer isso. Log de 27 na base 3, menos o log de 3 na base 3. Vamos comigo aqui, galera. Quanto que dá isso aqui, gente? Tem que pensar o número que eu vou elevar ao 3 e o resultado vai dar 27. Então, 3 elevado a alguma coisa tem que dar 27. Essa alguma coisa só pode ser 3, né? Porque 3 elevado a 3 é 27. Tudo bem? Tá vendo como a gente sabe? Potenciação fica mais simples. E aqui, gente, quando o logaritmando é igual à base, o resultado só pode ser 1. Porque pensa aí, um número que eu elevo 3 que o resultado dá 3. Só pode ser 1, né? O resultado aqui é 1, ó, porque 3 elevado a 1 é 3. Então, tá aqui a resposta. 3 menos 1 dá 2. Show de bola? Regrinha da potência. Opa, vamos esconder aqui a resposta. Regrinha da potência. Ela dizia que a gente pode dar um peteleco aí no expoente, né? Vamos dar um peteleco aí nesse expoente. Log de 25 ao quadrado na base 5. O que eu vou fazer? Vou passar aqui, ó, vou tombar esse expoente aqui para frente do logaritmo. Ó, como é que vai ficar? 2 vezes o log de 25 na base 5. Então pensa aí, qual número que eu elevo 5 que o resultado dá 25?
Não é 2 isso aqui? Isso aqui é 2, ó. Porque 5 ao quadrado é 25. Então ficou 2 vezes 2, que é igual a 4. Fácil demais, né, galera? Só regrinha, gente. É só regrinha. Não coloca isso na sua cabeça que é difícil. É só as regras. Memoriza as regras e faça bastante exercício, tá? Comece dos exercícios mais simples, né? Não vá para os exercícios já no nível da prova. Comece aí com exercícios mais simples, menos elaborados, mais objetivos, né? Para você entender a base ali, para depois você ir para questões mais interpretativas, tá? E a nossa outra propriedade aqui, que não foi falada anteriormente, é a mudança de base. Essa daqui talvez seja a mais confusa de todas, tá? Porque ela exige uma certa criatividade. Porque não tem um momento certo ali que você vai usar. Você tem que entender quando que você vai usar ela, né? O que acontece? O que ela diz? Se você tem um log de b na base A, você pode transformar ele numa divisão de logaritmos. Vou fazer aqui com o número só para vocês entenderem. Se eu tenho isso aqui, ó, log de 2 na base 3. A propriedade me diz que eu posso fazer isso aqui, ó. Log de 2 na base 5 sobre o log de 3 na base 5. Ué, professor, mas por que 5? Por que você fez isso? Então, por isso que eu falei que exige uma criatividade. Depende da questão, depende por que você vai ter que fazer isso, né? Então depende de muitos fatores. Você vai depender da questão ali, a gente vai usar essa propriedade, tá? Da mudança de base. Deixa ela aí por enquanto, que daqui a pouco a gente faz um exercíciozinho, tá? Show de bola. Dessa propriedade, né, tem uma aqui especial, que a gente tem um logaritmo aqui qualquer, a gente consegue transformar ele em uma divisão de logaritmos naturais. E o que é o logaritmo natural, né? O que é o logaritmo natural? Já vou mostrar aqui para vocês. Gente, vai funcionar as mesmas propriedades, as mesmas regras. A única diferença é que quando esse ezinho estiver na base, a gente pode escrever esse logaritmo como ln de um número, tá? Mas o que isso é? É um log de um certo número cuja base é o e, tá? Então, cuja base é o e. Tudo bem? Então não tem segredo, tá? Tudo que a gente aprendeu vai valer para logaritmo natural. Não tem segredo nenhum nisso aqui, tá? Podem ficar tranquilos. ln de 1 é 0, né? Por quê? O que isso significa aqui? Isso significa log de 1 na base e, né? Que é 0. Porque e elevado a 0 dá 1. ln de e vai ser igual a 1. Por quê? Porque ln de e é log de e na base e. Que número que eu elevo e que vai dar ele mesmo, né? Só pode ser 1. Beleza? E só existe para x maior que 0, né? Ou seja, a função ln de x só vai funcionar para quando x for maior do que 0. Show de bola? Beleza? Do mesmo jeito, galera, vai passar pelo ponto 1 e 0 e é a inversa de quem? De e elevado a x. Só isso, tá? Gente, não se desespera. Resumindo, é só isso aqui, ó. É o log de x na base e, tá? E aí, em vez de escrever isso aqui, a gente escreve ln de x. Só isso, tá? Apenas. Vamos calcular aqui, galera. Log de 32 na base 2. Tem que pensar no número que eu elevo 2, que é o resultado de 32. Então só pode ser o 5, né? Esse daqui, ó, vamos simplificar essa expressão. Log de 81 na base 3 menos log de 3 na base 3. O que eu faço? Saiu o meu cortado aqui, ó, mas dá para ver, né? Log de 81 na base 3 menos log de 3 na base 3. O que ele fez? Transformou, ele voltou para a regrinha da divisão, né? Ao invés de escrever como uma subtração, eu voltei para a divisão. Beleza? Vamos praticar agora, galera. Pausa o vídeo aí, né? Tente fazer sozinho. Caso você já tenha feito, vamos corrigir agora juntos comigo. Tá? Tem mais exercício, né? Vamos fazer isso aqui primeiro. Depois a gente faz o restante. Vamos lá, vamos colar aqui. Então, essa aqui a gente já vai fazer de cabeça, tá? Log de 16 na base 2. Isso é 4, né? Porque eu tenho que pensar no número que elevo 2, que dá 16. Log de 27 na base 3. Isso é 3. Porque 3 ao cubo é 27. Log de 1000 na base 10. Isso vai dar quanto? 3 também, né? Porque 10 ao cubo é 1000. De boa? Log de 1 na base 5. Gente, toda vez que o logaritmando for 1, o resultado é 0, né? Por quê? Log de 5, 5 elevado a 0 é 1. Né? Vamos escrever aqui embaixo. Log de 1 na base 5. Isso é 0. Pois
5 elevado a 0 é igual a 1. Beleza? Log de 7 na base 7. Isso é igual a 1. Pois 7 elevado a 1 é igual a 7. Beleza? Questão 3. Vamos classificar entre crescente e decrescente. Galera, muito fácil, né? Y igual a log de x na base 4 é crescente. Pois a base, ou seja, pois o 4 é maior do que 1. Agora, y igual a log de x na base 1/3 é o que? Decrescente. Pois a base está entre 0 e 1, né? Beleza? Vamos lá para a questão 4, 5, 6 e 7, né? Gente, é isso, né? Se estiver achando dificultoso demais, é porque provavelmente alguma propriedade lá da potência não ficou clara para você. Tá? Então você não pode pular etapas. Log de 8 na base 2 mais log de 4 na base 2. Log de 8 na base 2 a gente viu que é 3. Log de 4 na base 2 a gente viu que é 2, né? Então esse resultado aqui fica quanto? Ó, 3 mais 2, que é igual a 5. Vamos simplificar isso daqui, ó. Vamos fazer a 5 aqui. Então vamos simplificar, né? Você pode fazer direto ali, ó. Log de 125 na base 5, né? Você pode já fazer direto, que é 3, né? Mas vamos aplicar as propriedades que a gente aprendeu, tá? Vamos aplicar as propriedadezinhas aí. Se eu tenho uma subtração, vou voltar aqui como uma divisão, né? Então a gente tem log de 125 na base... Opa! De 125 sobre 5 dá igual a quanto? Dá 25, né? Na base 5. E log de 25 na base 5 é igual a 2. Então, show de bola. Item 6. Aplicar a regra do expoente aí nesse logaritmo muito doido. Ó. Log de 8 elevado a 3 na base 2. O que eu vou fazer aqui? Ó? Primeiro, vou simplificar esse 8. Então, o 8 é 2 elevado a 3. E ele já está elevado a 3. Ó. Tudo isso na base 2, né? 3 vezes 3. A gente usa a propriedade da potência aqui, né? Que dá 9. Então, vai ficar log de 2 elevado a 9 na base 2. Então, 9 vai multiplicar todo esse logaritmo aí, ó, 2 na base 2, né? Beleza? Então, isso aqui vai ser igual a 9 vezes 1, né? Por quê? Porque quando o logaritmando é igual a base, o resultado é igual a 1. Isso, então, deu 9. Show de bola? Beleza? Por fim, né, o item 7. Vamos copiar ele aqui para a gente fazer na outra página. Fica melhor. Beleza. Olha lá. Sabendo que o ln de E é igual a 1, nem precisava desse dado, né? Você já deveria saber. Mas tudo bem. Vamos determinar o ln de 1 e o ln de E elevado a 2. ln de 1, muito fácil, né, gente? Sempre que o logaritmando for igual a 1, o resultado é 0. Pois, o que acontece aqui? O que é o ln de 1, né, gente? De 1. Vamos escrever aqui, ó. ln de 1 nada mais é do que o log de 1 na base E. E todo logaritmando, todo log, quando o logaritmando é 1, o resultado é 0, né? Beleza? Pois E elevado a 0 é 1. Agora, ln de E ao quadrado. O que eu vou fazer? Propriedade do tombo. Então, esse 2 vem aqui para frente do ln, né? ln de E é igual a 1, então vai ficar 2 vezes 1, que vai dar igual a 2. Show de bola? Beleza? Gente, então é isso, né? Espero que vocês tenham entendido aí, tá? A gente fica por aqui, as nossas aulas, tá? Espero que vocês tenham entendido, que eu possa ter ajudado vocês. E é isso, tá? Bons estudos, fiquem com Deus. Não esqueçam de comentar aí o que vocês estão achando, tá? Dar sugestões, dicas, tirar suas dúvidas, enfim. Estou sempre aí à disposição. Até mais, galera.